Shalom a todos! Estou a descodificar o Zohar, paraxá por paraxá, em vídeos bem sintetizados e de forma mais clara possível, por ser o Zohar uma obra muito obscura, para que todos consigam entender. Recomendo antes de assistir este vídeo, assista os anteriores primeiro. Compartilhe para chegar a mais pessoas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Louvado seja o eterno Rei do Universo para todos sempre. Amém e amém. Segredo 129. Uma alma que vem ao mundo e não compartilha nada, veio ao mundo para nada. Quem quiser subir no mundo de acima, terá que respeitar as regras de Deus, pois seria um convidado. Agora, se ele vier até mim como convidado, teria que respeitar as nossas regras. É como um filho que vai à casa do pai e um pai que vai à casa do filho. Segredo 130. O mundo espiritual pode conectar-se com você através de sonhos, visões conscientes ou em um estado elevado profético, como aconteceu com o profeta Ezequiel e sua visão da carruagem. Merkavá. Esta visão de Ezequiel tornou-se a base para uma das primeiras correntes do misticismo judaico, a literatura Erhalot e Merkavá, palácios e carruagem. Esses textos, compostos entre o século II ao 5 depois de Cristo na terra de Israel. Essa é a datação habitual, mas, embora a tradição sobre o assunto seja realmente antiga, as composições escritas foram feitas a partir do século 7 ao 8 depois de Cristo e descrevem as ascensões místicas aos palácios celestiais, Erhalot, e o encontro com o trono de Deus, a Merkavá. Sobre estes assuntos, entrarei em detalhes mais à frente, pois levaria um bom tempo para explicar e uma quantidade significativa de aulas. Segredo 131. Deus disse ao rei Davi que se os filhos dele usassem o órgão sexual corretamente, estariam sempre sentados em seu trono, o que não ocorreu pois o rei Salomão teve 1000 mulheres, e só teve visões em sonhos. Pois caiu em adultério e teve com mulheres pagãs, se desviou e adorou outros deuses. Segredo 132. Samael o serpente não tem poder sobre os sábios que se dedicam ao estudo do Zohar, e Esaú era sua imagem e semelhança. Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel, mas ficou com Lia e então trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Raquel significa o mundo físico e Lia mundo celestial. Lia é Biná e Raquel é Malcute. Raquel representa o sentido literal da Torá e Lia os segredos da Torá. E o povo judeu vem de Judá. Segredo 133. Os primeiros 14 dias da lua são positivos, e os 14 últimos são negativos. Na Torá é dito que Deus se arrependeu de criar o homem, mas o porquê isto é dito? Asa e Azael desceram à terra e geraram uma geração de gigantes com as mulheres, e estes gigantes cometeram imoralidades sexuais contra os animais, bestialidade, além de tomarem mulheres casadas e violarem tabus sexuais, tornando impura toda uma geração, exceto por Noé e sua família, que ainda permaneceu com o DNA do Criador. Foram destruídos os descendentes desses 2 anjos, e toda impureza, e não o homem que Deus criou. Noé e sua família representavam a porção da humanidade original que manteve a integridade física e moral. Em termos da Sefirot, a arca simboliza Malcute, o recipiente que recebe as luzes superiores e as manifesta na realidade física, protegendo a semente da vida e da espiritualidade. O homem é o ponto de encontro e o propósito de toda a criação, sendo o único capaz de realizar o tikkun, reparo. O arrependimento de Deus é a expressão de que o vaso que deveria ser o agente de reparo, tikkun olam, tornou-se o principal agente de corrupção, exigindo uma redefinição, o dilúvio, para reiniciar o processo. Portanto, o arrependimento, segundo a Cabalá, é a expressão da dor do amor divino perante o fracasso da criatura que recebeu o livre-arbítrio, mas o usou para a destruição e o mal, e não o erro do Criador. Muitos acham que ao fazer o mal não haverá consequências, mas é só olhar ao seu redor, pois já estamos colhendo as consequências. Segredo 134. O espírito maligno do anjo da morte gruda no bebê quando nasce, e aos 13 anos vem o espírito do bem para o homem e 12 anos para a mulher. É por isso que é dito em Gênesis que a serpente é astuta. O do bem é a Shekinah, presença divina de Deus. Segredo 135. Labão era um grande bruxo que conhecia todos os tipos de feitiçaria e tentou Jacó e não conseguiu. Pois Jacó estudava Cabalá e este bruxo tinha o poder de matar com a palavra, sendo que Jacó aprendeu este poder.
Segredo 136. Sandal Fon, Elias, que escuta as orações e se encarrega delas. Uma oração deve sempre começar com agradecimento a Deus por tudo e depois você pode pedir em oração. O pedido tem que ser claro e com intenção. A seguinte palavra anula o mal. Da direita para a esquerda dá as seguintes letras: Aleph, Tav, Re. Segredo 137. Quando o sol se põe até meia-noite é o rigor, Geburá. Depois da meia-noite até o sol nascer é a misericórdia, Resed. E das 2h às 5 da manhã é o melhor momento para estudar o Zohar. O anjo que lutou contra Jacó Samael teve que ir embora de madrugada quando as trevas desaparecem e a luz baixa a terra. Pois até os demônios estão sempre em discórdia uns contra os outros. Quando a pessoa procura pelo verdadeiro Deus existe resposta. Quando este Deus é falso, ele não te escuta. A resposta pode vir não necessariamente como uma voz audível, mas como paz, orientação, força ou cumprimento de promessas espirituais. O Deus falso, ou um ídolo, ou uma concepção incorreta da divindade, seria, por natureza, inerte e incapaz de responder. A busca pelo que é verdadeiro exige sinceridade e humildade. Quando a pessoa se dedica a encontrar a verdade, em vez de apenas confirmar preconceitos, ela está mais aberta a uma revelação genuína. Se a pessoa busca uma divindade falsa, ela pode estar adorando algo criado pela imaginação humana, que naturalmente não pode escutar ou agir. Segredo 138. Quando uma pessoa morre e perde seu corpo físico, ela sofre porque ela vê seu corpo inanimado se decompondo no qual foi sua morada, da alma, por certo tempo. Isto tudo ocorre mesmo enquanto sua alma está a subir a mundos superiores. Segredo 139. Aquele que abandona o estudo da Cabalá perde bênçãos e fica à mercê dos demônios. Mas aqueles que não desistem quando precisam recebem bênçãos e as forças celestes os ajudam em momentos de dificuldade. Aquele que abandona a Cabalá sua alma se torna sua própria inimiga, e aqueles que a estudam sem desistir, as forças divinas vão até Deus e falam para ele, para que este tenha mérito com Deus. E em torno do estudante do Zohar se cria defensores, e o estudo do Zohar esgota seu karma e o mesmo não precisará mais reencarnar. E para quem estuda o Zohar e seus segredos, que é o que estamos fazendo aqui, não há necessidade de tribunal celeste. A tua alma irá diretamente para o jardim do Éden. Segredo 140. Aquele que acredita que conseguiu tudo por mérito próprio, o espírito das trevas o domina, pois a Deus tudo tem que dar graças, pois ele emana bênçãos todos os dias e muitos acham que não são dependentes de Deus, pois ninguém é nada sem Deus. Pois de nada adianta pacto com as forças de impureza para ganhar poder e controle. Esse mundo pertence somente a Deus e muitos já estão despertando. As forças da luz não tardarão para entrar em cena até o final deste ciclo e acabar com a serpente e sua descendência. Me refiro aqui à elite dominante das trevas, que logo vai perder seu trono de barro. E uma era de ouro virá para este mundo, portanto aconselho que busquem a espiritualidade e a verdade. Eu apenas faço minha parte para ajudar no processo da evolução da raça humana. Pois o estudo da Cabalá e seus segredos, que é o que eu tenho feito aqui, tem o poder de expandir a consciência e aniquilar a ignorância. Esta última é a raiz do mal. Muitos perecem por falta de conhecimento, no qual muita coisa foi ocultada e modificada pela elite. Vou deixar aqui um exercício para que todos façam e reflitam por si mesmos. Será que a história da humanidade presente em livros e ensinada em escolas é verdadeira ou manipulada? Segredo 141. Cada má palavra pronunciada pela tua boca contra teu próximo faz com que o anjo da morte as pegue e use contra você no julgamento ao falecer. Como inveja, ódio e outras. Aquilo que você pensa pode ser eliminado, e assim não considerado, mas cuidado com o que sai da tua boca. Lembra-te, não julgueis para que não seja vós julgados. Segredo 142. Quando a pessoa morre, a alma busca um caminho em outros planos, para chegar ao mundo vindouro. Quem estuda Cabalá, faz sua alma ascender e conhece os caminhos e atalhos para chegar a Deus. E quem não estuda Cabalá fica perdido, pois a Cabalá é a espiritualidade em sua forma mais pura. Segredo 143. Quem estuda Cabalá, Deus te guarda dia e noite, e as forças negativas descendentes de Caim habitam em cavernas, florestas, desertos e lugares isolados durante a noite.
Recomendo ler o Salmo 32 versículo 7 em hebraico porque quando lidas da direita para a esquerda, se formam nomes de Deus. Ao inverso disso, leia antes da meia-noite.